Graça e paz, amados. Que Deus abençoe você nessa noite. Nós estamos iniciando o nosso culto e eu quero realmente convidar a você agora, se desligar das coisas que estão lá fora, que estão aí na sua casa, que tem impedido agora de você se aquietar. É tempo, a palavra fala lá em Eclesiastes 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E eu sei que esse tempo agora que Deus preparou para você ouvir a voz dele, de você entoar louvores, que você tem esse tempo. Esquece agora, larga agora essas coisas e se achegue ao trono de Deus, porque eu sei que Deus vai falar com você hoje. Eu sei que Deus vai trazer cura para você hoje. Eu sei que Deus vai trazer um renovo para você hoje. Irmãos, creia, confie no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu quero dizer que você não vai ser abalado, você não vai cair, você não vai fraquejar, porque o Senhor está te sustentando, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, você, a sua casa, a sua família. Então é tempo de nós realmente levantarmos e adorarmos o nome de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero pedir realmente que Deus invada a tua casa, invada a tua vida. E se há algum problema hoje, seja na sua casa, seja no seu trabalho, eu quero dizer que Deus vai entrar agora em provisão, em providência, para que isso se acabe. Espírito Santo, nós estamos aqui hoje, Pai, e nós queremos entregar esse sacrifício em adoração ao Senhor, Pai. Tudo isso que nós iremos fazer é para o Senhor, Pai. Então, Senhor, que nesse momento agora, o Senhor desça sobre a cada lar, sobre a cada vida e comece a inundar a cada casa, Pai, para que nós possamos entoar louvores e saber que o Senhor é quem governa a nossa casa, é quem governa a nossa vida, Pai. Senhor, se há problemas não resolvidos que tem nos atrapalhado, Pai, Senhor, eu quero te pedir agora que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, para que haja solução, para que esse problema se resolva e que nós possamos, no final de tudo isso, saber que não foi a mão do homem, que não foi o braço do homem, mas que foi o braço forte do Senhor. Senhor, Pai, nós clamamos assim, e nessa hora nós estaremos aqui. Faça-se presente, Pai, neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Queridos, se você puder ficar de pé ou sentado, mas nesse momento agora que você comece a adorar ao Senhor, comece agora a encher a sua casa da adoração. A palavra fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Deus vai começar a bater agora na porta do teu coração, Deus vai começar a bater na porta da tua casa, para Ele entrar. Vamos adorar Ele, amados. Seremos
Deus. Comece a mudar agora. Não aceite as coisas que estão acontecendo. Não aceite o inimigo querer se levantar sobre você e você se recuar. Não. O nosso Deus é mais poderoso. O nosso Deus, o nome dele é o Senhor dos Exércitos. Então não aceite as coisas que estão acontecendo. Não aceite. Pelo contrário, comece a profetizar. Comece a declarar que as coisas vão mudar. As coisas vão se colocar no devido lugar. Porque Deus é Deus de paz. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de cura. Deus é Deus de livramento. Então que o livramento do Senhor agora possa invadir a sua casa. Que a proteção, que o agir de Deus. Pois quando Deus começa a agir, ninguém pode impedir. Espírito Santo, começa agora a entrar sobre a cada casa. Senhor, toca sobre a cada vida agora, sobre a cada filho, sobre a cada marido, sobre a cada esposa, Pai. Senhor, entra agora, Pai, e começa a trazer o seu renovo, começa a trazer a sua cura, Pai. Deus, se o inimigo se levantou, ele vai cair agora, porque nós não confiamos em carros, em cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, Pai. Oh Espírito Santo, nós confiamos, declare isso. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, declare isso para Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu quero dizer que você não vai ser abalado. Eu quero dizer que você vai permanecer firme. Eu quero dizer que Deus é incomparável. Eu quero dizer que Deus ama a sua vida de uma forma extraordinária. Eu quero dizer que Deus está indo ao teu encontro para te trazer alívio, para te trazer restauração. A palavra fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Deus está indo ao teu encontro. Sonda
Então eu profetizo
que você hoje entrou no plano de Deus. Eu quero convidar na sua vida que a sua família entrou hoje no plano de Deus. E você vai ver nesses próximos 6 meses o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua casa. Porque hoje o Espírito Santo foi ao teu encontro. Eu oro assim e selo essa oração em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Graça e paz, povo de Deus, aleluia. Quero dizer assim que para mim é um prazer estar aqui na casa do Senhor, para compartilhar aqui mais uma vez a palavra de Deus. Queremos dizer que estamos com saudade, mas logo logo estaremos juntos em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí onde você está na sua casa, nesta hora, na sua sala, não sei onde você está, mas que você abrisse aqui comigo, aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, e o verso 13, diz assim: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Você pode dizer comigo de novo? Porque Deus é quem opera em nós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha aí para alguém que está aí na sua sala, fala para ele assim: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar na sua vida, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por esta noite de estarmos aqui na tua presença, e nós queremos dar liberdade ao Espírito Santo para ministrar conforme o desejo do coração dele. Pai, repreendemos agora toda ação satânica maligna que queira impedir que isso aconteça, Pai. Nós declaramos os céus abertos, declaramos, Senhor Deus, que os anjos do Senhor sejam liberados nesta hora para ministrar também em nossos corações. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, e que essa palavra ela venha, Pai, entrar no nosso coração e trazer toda a mudança que nós precisamos, trazer, Pai, toda a edificação que nós precisamos, toda a cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, a palavra de Deus está dizendo para nós que é Deus que opera em nós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quero dizer, querido, que Deus nos criou livre, Deus nos criou livre e nos deu o poder da escolha, aquela coisa que nós chamamos de o livre-arbítrio. Mas eu quero dizer que muitas vezes a gente não compreende isso muito claramente, mas a palavra de Deus está dizendo para nós que é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amado, Deus nunca vai invalidar, o desejo, o querer do meu coração, da minha escolha, amado, mas quero dizer que Deus sempre vai induzir, vai provocar em você, que você escolha, que você deseje sempre a sua vontade, porque ela é boa e perfeita para a minha vida e para a sua vida. Amado, olha, a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, dizendo assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Apocalipse 3:20 diz lá: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que eu quero dizer com esses versículos, querido? Quero dizer, querido, que tudo o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, vai depender também do meu querer, amado. Olha, esses 2 versículos vai estar dizendo, que olha, Deus deixou a escolha comigo e com você,
né? Se você querer, né, você vai escolher a vida. Se você não quiser, você vai escolher a morte. Misericórdia, né? Se você querer, você vai abrir a porta e o nosso Senhor vai entrar e vai cear com você. Mas eu quero dizer, querido, olha aqui, a gente é que tem essa escolha. Deus deixou, né, esse desejo, né, esse querer para mim realizar e fazer também, né? Amado, olha, eu quero que você entenda uma coisa, né, que olha, que muitas vezes a gente passa desapercebido, né? Eu quero ler um texto aqui com você, também lá em Gálatas 5, versículos 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazer os desejos do quê? Da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais aquilo que porventura seja do vosso querer. Ou seja, querido, olha, não sei se você entendeu, mas eu vou explicar para você. Amado, há uma guerra no mundo espiritual, há uma luta no mundo espiritual em relação ao meu querer, ao seu querer, ao seu desejo, né? O texto, o versículo diz assim, olha, que há uma guerra, né? Olha, porque a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si, para que você não venha fazer aquilo que seja do vosso querer. Amado, olha, no reino das trevas, o inimigo, querido, quer bombardear os nossos desejos e as nossas vontades. Amado, olha, mais um verso aqui, mais um texto, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quero dizer, querido, olha, que há uma guerra espiritual no mundo. Neste mundo, há uma guerra espiritual, há uma guerra do mundo também contra o que? O seu querer, a sua vontade, para que você venha se afastar da vontade de Deus. Amado, nós não podemos ficar apático em relação a isso. Nós temos que vigiar, né? Eu queria perguntar para você já parou para pensar, né? Você já parou para examinar quais são ou quais foram os seus últimos desejos aí diante desse isolamento social? Quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? Quais são os seus quereres? Quais foram os seus quereres, podemos dizer assim? Amado, olha, quero dizer, querido, olha, que há, né, uma guerra no mundo espiritual, né, para que você, querido, decida contra a boa vontade de Deus em relação à sua vida, né, para que você venha se afastar, né? Amado, há uma conspiração, eu e você temos que entender isso. Amado, olha, eu quero dizer ainda que essa palavra nos revela que eu e você, querido, não estamos aqui por coincidência. Amado, como o pastor João acabou de dizer agora, amado, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, querido, olha, para cumprir na minha vida e na sua vida. Amado, olha, não estamos aqui por coincidência não, né? Amado, olha, Salmo 139, versículo 16, o que está escrito? Lá diz assim, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amado, olha, eu quero dizer que Deus, Ele tem, o homem pode fazer plano, mas eu quero dizer que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Foi isso que o pastor disse agora, né? Mas eu quero dizer, querido, que Deus tem um propósito para cumprir na sua vida, e tem um plano personalizado. Amado, Deus tem um plano personalizado, somente para você, somente para mim, para cada um de nós, querido. Mas eu quero dizer, querido, mas também que há algumas atividades
no reino de Deus que todos nós temos que fazer. Sim, Deus tem um plano personalizado, mas eu quero dizer, querido, que tem algumas coisas que eu e você temos que fazer. Todos têm que ler a Bíblia, todos têm que orar, todos têm que ter um momento, querido, olha, a sós com Deus, né? Todo mundo tem que adorar a Deus, né? Tem certas coisas, querido, olha, que Deus, né, espera que todo mundo faça. A vontade de Deus é que todo mundo seja salvo, né? Tem coisas que estão no coração de Deus, querido, olha, que é para todo mundo fazer, mas eu quero dizer que também tem coisa no coração de Deus que é específica para você, que é específica para o povo de Deus, né? Cada um tem a sua função, como diz lá, né, em 1 Coríntios capítulo 12, falando do corpo, né? Olha, os meus dedos aqui, essa minha mão que tem 10 dedos, cada um dela tem a sua função no corpo, né? Mas nem por isso, né, o meu dedo anular vai desprezar o meu dedo polegar, né? Cada um vai cumprir o seu propósito, né? Assim também Deus deu o Espírito Santo, Ele dá os dons conforme lhe apraz, né? Porque tem um propósito nisso. Deus tem um propósito, querido. Amado, olha, há coisas, querido, há tarefas, querido, olha, que Deus deixou para mim e para você, que mais ninguém vai fazer, né? Que está para você realizar e fazer. Amado, a Bíblia nos diz sobre Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Ou seja, querido, Deus tinha um propósito específico na vida de Jeremias, né? E Deus falou assim: você vai ser um profeta, né? Deus escreveu lá no seu livro, na vida, né? E houve um trabalhar de Deus, né, na vida de Jeremias, para ele também querer isso, né? Como eu disse, querido, olha, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, mas eu quero dizer que Deus trabalha com o nosso querer, Deus trabalha, querido, olha, com a nossa vontade. Mas eu quero dizer também que você tem que estar atento a isso, que há, querido, olha, uma guerra, há um complô no mundo espiritual, para que você também, que os seus desejos, as suas vontades sejam contaminadas, e que você não venha fazer, não venha ter desejo de fazer as coisas para o Senhor, mas que você venha satisfazer os desejos da sua carne. Mas eu quero dizer, querido, olha, que Deus tem, você não está aqui nesse mundo por acaso, né? Deus te trouxe a existência, querido. Olha, a Bíblia diz também lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo dizendo assim, olha, através do Espírito Santo: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, e aprove me revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Amado, olha, é isso que Paulo está dizendo. Amado, Paulo compreendeu, apesar dele ser um grande perseguidor da igreja, mas depois ele entendeu, querido, olha, que Deus havia chamado ele antes mesmo dele nascer. Deus tinha um plano, querido, né? Mas quando Deus, querido, provocou, Deus, né, colocou no coração dele, né, amado, olha, o querer, né, ele abraçou aquele querer, né, e Deus pôde realizar, querido, olha, ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Amado, olha, Deus não vai impor nada, querido, né, mas eu quero dizer que Ele vai provocar em você, né, que você, querido, olha, venha caminhar debaixo do querer dEle, da vontade dEle. Eu quero dizer que Deus vai provocar, eu quero dizer que Ele já está te provocando, né? Amado, olha, eu e você temos que compreender, querido, e orar a respeito disso. Amado, nós temos que orar, né? E dizer para Deus: Deus, olha, eu sei que o Senhor tem um querer, é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amado, você já orou, né, sobre o querer de Deus na sua vida, né? Você já clamou ao Senhor em relação a isso? Você já guerreou no mundo espiritual para que a sua vontade não venha se amoldar com a vontade desse mundo, com os desejos desse mundo? Amado, nós temos que orar, temos que clamar ao Senhor, né? Amado, mesmo diante daquelas situações que muitas vezes a nossa vontade foge do nosso controle,
Nós temos que admitir isso e orar e clamar ao Senhor nesse sentido, né? E pedir a Deus: Deus, olha, me guarda, me livra, Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim. Amado, olha, a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Quando Jesus estava no Getsemane, vamos ver aqui o que ele diz. Adiantando-se um pouco, diz assim: e prostrou-se sobre o seu rosto e orando, disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amado, olha, o que nós vamos ver aí? Jesus orando sobre o seu querer, querido, sobre a sua vontade, né? Nós podemos dizer assim, talvez Jesus, né? A gente pode dizer assim: será que Jesus falou para o Senhor assim: Senhor, tem um plano B aí? Né? Não, eu quero crer que não, querido. Jesus disse: ó Senhor, se é possível, muito bem, se não é, olha, que a tua vontade venha se cumprir sobre o meu querer. Amado, nós temos que orar nesse sentido. E Jesus venceu aquela hora, querido, olha, se rendendo ao Senhor, né? Não deixando, querido, que a sua vontade. A Bíblia diz que ele estava angustiado, que ele estava aflito, estava chorando ali, né? A Bíblia diz que a sua angústia era tanta, querido, olha, que a sua transpiração se transformou em sangue, né? Tal era a aflição, mas ele não deixou o seu desejo, a sua vontade sobressair sobre a vontade e o querer de Deus. Amado, olha, o querer de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, porque Deus é que opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amado, nós temos que orar sobre isso. Eu quero dizer, querido, que a oração, escuta isso que eu vou te dizer agora. Olha, a oração não é só um meio de eu chegar para Deus e pedir as coisas que eu quero, mas a oração também é um meio, querido, de Deus conseguir as coisas que Ele quer de mim. A oração tem esse propósito também, querido, né? De quando eu orar, Deus trabalhar na minha vida e eu trato o Senhor dizer assim para Deus: Deus, olha, eu abro mão do meu querer, cumpre em mim a tua vontade. Amado, a oração tem esse propósito. E nós temos que orar, querido, clamar ao Senhor. Temos orado aí, já tem mais de 60 dias que estamos orando, todo dia, de segunda a sábado, né? Das 7 às 7h30, né? Amado, olha, e que esse período realmente Deus, querido, olha, possa dominar o nosso querer e a nossa vontade. Amado, olha, eu quero dizer outra coisa. Diz o texto aqui, olha, verso 10 lá: porque Deus é que opera em nós tanto o querer como o realizar. O querer, ele vem antes do realizar. Amado, olha, eu quero dizer que Deus, querido, olha, Ele vai realizar coisas na sua vida. Você pode dizer um amém aí? Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Mas eu quero dizer, quando Ele realizar, é porque Ele tem um propósito. Ele tem algo para fazer, querido, no seu coração, na sua vida, na onde você está. Amado, olha, quero ler um texto aqui com você, né? Lembrar aqui, você lembra de Esther, aquela rainha, né? Amado, olha, a Bíblia nos diz que Esther, né? Ela se tornou rainha por causa de Vasti, que não quis submeter ao rei Assuero, né? Mas eu quero dizer, querido, olha, que chegou um momento que houve uma conspiração lá houve um decreto para acabar, destruir, né, todos os judeus. E Mardoqueu, que era o tio de Esther, né, Esther estava lá como rainha no seu palácio lá com o rei, né, e aí Mardoqueu ficou sabendo desse decreto, e aí ele fala para ela assim, vou ler, Esther 4,14, diz assim: porque se de todo calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe que para conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha. Amado, em outras palavras, Mardoqueu estava dizendo: Esther, você parou para pensar que Deus realizou algo na sua vida e colocou você como rainha aí? Sabe que não foi por um propósito como esse? Para você interceder pelo rei, por nós, porque é um decreto que ele mesmo
assinou, né? Mas há uma trama para nos destruir. Mas será que Deus não colocou você como rainha aí, para você interceder por nós? Oh, mas fica sabendo, se você não interceder, Deus vai levantar outra pessoa, porque Ele tem um propósito conosco. Amado, olha, eu quero dizer, querido, para você nessa noite, amado, olha, por que será que Deus colocou você aonde você está? Você já parou para pensar nisso? Por que será que você está vivo, querido, diante dessa pandemia? Quantas pessoas já morreram, querido, e você está vivo? Louvado seja Deus por isso. Mas você já parou para pensar por que você está vivenciando todas essas coisas? Amado, é hora de você pensar, né? Amado, olha, você não está inserido nessa casa por à toa. Deus não fez você nascer nessa casa por à toa. Deus, querido, olha, Ele não fez, querido, olha, você, querido, olha, como eu posso dizer, né? Amado, colocar você no trabalho, lá naquele lugar, por acaso, né? Amado, olha, Deus tem um propósito, querido. Nós precisamos entender o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Amado, olha, com certeza, né? Amado, olha, Deus tem algo específico para realizar na sua vida, né? Amado, pense sobre isso, né? A Bíblia nos diz, querido, que quando Jesus estava preso, estava sendo interrogado por Pilatos, né? E Pilatos lá interrogando, lá em João 18:37, diz assim: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse: para isso é que eu nasci, e para isso é que eu vim. Jesus sabia, querido, qual era o propósito dele. Para que você nasceu, querido? Para que você veio a esse mundo? Para que você está vivo? Amados, são coisas, querido, que nós temos que buscar em Deus, né? Nós temos que orar: Senhor, cumpra em mim o querer e o realizar na minha vida. Amado, olha, o querer vem antes do realizar. Amado, olha, a Bíblia nos diz, lá em Atos capítulo 13, que Deus, através do Espírito Santo, chamou a igreja. Nós não vamos ler o texto, mas eu vou citar aqui, né? Que Deus chamou a igreja, reuniu lá os principais líderes, profetas, mestres, né? Os líderes lá, e fez uma reunião, e o Espírito Santo disse assim: olha, separai agora para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para realizar na vida deles. Amado, diz o texto que eles separaram, mas eu quero dizer, querido, olha, que Deus, né, já tinha colocado o desejo no coração de Paulo e de Barnabé. Havia já um desejo no coração deles. Aí Deus, quando há o desejo, querido, olha, Deus pode realizar. Deus trabalha em cooperação com a gente, querido. Amado, olha, eu quero dizer uma coisa. Quando eu tinha meus 18, 19 anos, 20 anos, nasci no lar evangélico, né? Mas eu me lembro assim, quando eu tinha uns 18 anos, olha, eu ia em vigília, né? Ia no monte, né? Buscava a Deus mesmo, né? E eu quero dizer que eu me lembro até hoje que um dos dias, querido, olha, né? Eu fui bem claro, falei com Deus: Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja. Se o Senhor me chamou para o ministério, Senhor, eis-me aqui, né? Amado, olha, eu quero dizer que Deus trabalha com o seu desejo. Eu quero agradecer a Deus, querido, já estou 17 anos no ministério, o tempo passa, mas eu quero dizer que Deus trabalha com o nosso desejo. Amado, olha, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3:1, diz assim: aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, a Bíblia está dizendo, aquele que aspira, ou seja, o desejo está aí, querido.
né? Amado, olha, você vai ter o desejo, aí depois Deus vai trabalhar com a sua qualificação, Deus vai trabalhar nesse sentido, e com certeza Deus também vai provar você. Mas eu quero dizer, querido, que Deus trabalha com o nosso desejo. Deus não vai, querido, olha, usar ninguém que não queira. Infelizmente, querido, Deus nos respeita. Amado, olha, a Bíblia diz, querido, olha, que Moisés, né, ele desejou também ser o libertador de Israel. Atos 7:25, quero ler para você. Diz assim: ora, Moisés cuidava dos seus irmãos e entenderiam. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio deles, e eles, porém, não compreenderam. Foi aquela situação quando Moisés lá defende aquele israelita que estava lá sendo espancado pelo povo egípcio, pelo um egípcio, ele acaba matando lá, né? E Moisés, ele pensou que o povo entenderia que Deus havia chamado ele como libertador. Mas eu quero dizer, querido, olha aqui, Deus tinha um plano, um propósito na vida de Moisés, assim como Deus tem um plano também na sua vida, meu irmão, né? Amado, olha, lá em Atos 7:20, diz lá assim, né, que naquele tempo Moisés nasceu, e aos olhos de Deus ele era formoso. Isso não quer dizer que as outras crianças eram feias diante dos olhos de Deus, não é isso que Deus está dizendo. É que Deus tinha um plano, um propósito na vida dele específico para acontecer. Amado, olha, e a sua mãe, ela entendeu também isso, e ela, como ela entendeu, ela não jogou seu filho no rio Nilo, porque que Faraó pegava as crianças, matava e jogava no Nilo, no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, ela entendeu, né, que Deus tinha um propósito na vida daquele menino. Ela não sabia qual era, mas eu quero dizer, querido, olha, quando a gente coopera com o nosso Deus, Deus é capaz, querido, de usar circunstâncias, querido, até mesmo, querido, olha, pessoas que são totalmente opostas, querido, olha, contra Deus, que bate de frente com Deus, é capaz de usar essas pessoas para abençoar aquela pessoa no qual Deus tem um propósito. Eu quero dizer, querido, que Faraó foi um instrumento de Deus para capacitar Moisés a ser um grande libertador, né? Deus, querido, olha, a mãe dele colocou lá no rio Nilo, não morto, mas dentro do cestinho, talvez perto lá onde estava a rainha, né, que se banhava lá no rio Nilo, né? Mas eu quero dizer que Deus, querido, tinha um plano, tinha um propósito. Elas nem sabiam, mas eu quero dizer que as coisas caminharam, porque havia um desejo no coração delas, elas entenderam, né? E Deus realizou, querido. Eu quero dizer que Deus é assim, Ele trabalha com a gente assim. Eu quero dizer, querido, olha, que Deus vai te levar você mais além, né? Amado, olha, Deus vai trabalhar, querido. Deus vai usar um instrumento que tiver nesse mundo, querido, para cumprir um propósito que Deus sonhou para a sua vida. Está escrito lá, querido, olha, no livro dele. E eu e você temos que orar, querido. Senhor, como é que está aí? Eu estou caminhando de acordo, Pai, com aquilo que o Senhor escreveu a meu respeito. O meu desejo, o meu querer está alinhado com a tua vontade, com o teu querer. O Senhor pode realizar, tanto querer como realizar. Eu estou cooperando com isso. Amado, olha, nós temos que entender isso. Amado, olha, Josué foi outro homem, querido, olha, que também teve desejo, querido. A Bíblia diz lá, querido, ó, lá em Êxodo 33:11, quando Moisés estava lá dentro do tabernáculo, dentro da tenda lá do tabernáculo, a glória de Deus pairava lá. Moisés, quando a glória de Deus saía, Moisés saía da tenda, e sabe o que acontecia? O texto diz lá que Josué ficava lá na tenda, né, do lado de fora lá, né, contemplando, querido, querendo que Deus usasse a vida dele. E com certeza, querido, não foi à toa que Josué foi o sucessor de Moisés, porque Deus trabalha com os nossos desejos, Deus trabalha com as nossas vontades em relação àquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Amado, olha, Deus, eu quero dizer que Ele está chamando você para sonhar com Ele. Deus tem sonhos, querido. O texto diz:
porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Amado, Deus tem sonhos a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. Amado, olha, foi assim, querido, né? Amado, você acha que Abraão, né, não foi levado por Deus a sonhar, quando Deus leva ele e faz ele enxergar lá, mandar ele contar as estrelas dos céus? Deus estava provocando ele a sonhar, querido, aquilo que Deus iria realizar. E já estava feito? Não estava feito, mas Deus estava provocando ele a sonhar. Amado, olha, Deus, querido, leva ele, manda ele, conta os grãos de areia que há no mar, né? Ou seja, Deus estava ensinando ele a contar, e Deus estava dizendo, assim será a sua descendência, como a areia do mar. Amado, olha, é dessa maneira. José, querido, né? Deus, querido, olha, dá um sonho para José, mas eu quero dizer, querido, olha, que essas coisas que Deus levou todos esses homens a sonhar, eu quero dizer que isso não se cumpriu assim. Deus tem o seu trabalhar, Deus tem o seu propósito, querido. Deus, como diz, Deus é que opera em nós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade, né? E essa realização de Deus, né, ela não acontece assim. Nós vamos trabalhando com Ele, querido. Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Deus vai agindo. Amado, olha, a Bíblia diz que o primeiro filho de Abraão demorou 25 anos, né? Se fosse com a gente hoje, querido, olha, passar um ano, esquece, Senhor, isso não vai cumprir nunca na minha vida, né? Já passou um ano, a minha mulher não fica grávida, esquece, ela está ficando velha, né? Está ficando pozinho, coitada, né? Mas, querido, olha, a Bíblia diz que Abraão, né, foi estimulado por Deus, Deus foi trabalhando com o desejo do coração dele, né? Amado, olha, quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, né, houve um desejo no coração. Deus não obrigou ele a sair, querido. Deus trabalha com os nossos desejos, com as nossas vontades, né? Amado, olha, mas eu quero dizer, querido, que há um tempo de Deus realizar e Deus fazer, né? Amado, José demorou 13 anos. Amado, você sabe mais ou menos quantos anos Davi foi perseguido por Saul? Foi mais de 10 anos, querido. E Deus havia falado para ele, você vai ser o rei de Israel. E ele fugindo mais de 10 anos. Alguns dizem que é 15 anos, né? Mas o fato é, querido, que, né, Deus é Ele, querido, que opera em nós tanto querer como realizar. Mas há um tempo de aperfeiçoamento, de transformação da nossa vida, de mudança na nossa vida. Mas eu quero dizer que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, querido. Deus vai te colocar no muito, né? Então, querido, para nós concluirmos aqui, né, eu quero dizer, querido, olha, como está, o que passa aí nos seus desejos, qual foi, né, os seus desejos. Vamos pensar aí nessa pandemia, né? Temos aí, já fazer o quê? Em março, né? Dia 21 de março, mais ou menos, a gente começou a orar. Dia 21 de março a gente começou a orar, né? Um pouquinho antes, né? Começou a pandemia aí, né? Já estamos entrando em junho. E o seu querer e a sua vontade, como é que ela está? Né? Você tem orado sobre isso, clamado ao Senhor, né? Amado, olha, o querer vem antes do realizar. Deus quer realizar coisas na sua vida, mas eu quero dizer, querido, olha aqui, e Deus está realizando. Você pode dar um amém aí? Amém. Deus está realizando, querido. Mas, querido, olha, até concluir tudo, querido, nós temos que caminhar debaixo do comando de Deus, sabendo que o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Eu queria que você pensasse sobre isso, que você orasse sobre isso, né? Que você refletisse sobre isso, né? Amado, eu torno a dizer, né? Satanás, querido, ele sabe, né, que a sua vontade, o seu desejo, quando está alinhado com a vontade e o desejo de Deus, olha, ele perde. E é por isso, querido, olha, que há uma trama no mundo espiritual, para que você não venha fazer aquilo que seja do querer de Deus. Mas, olha, lute contra a sua carne,
guerreia no mundo espiritual, porque com certeza a vitória será grande na sua vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você nessa hora. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite. E nós queremos, Pai, nesta hora colocar, Pai, o nosso querer, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios diante do Senhor. Que o Senhor, Pai, venha alinhar essas coisas, Pai, que há no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, caminhar debaixo da tua boa e perfeita vontade. Deus, queremos que o Senhor realize, Pai. Deus, a tua palavra diz que tudo foi escrito, Pai. Deus, no teu livro, Pai, cada um dos nossos dias. E nós queremos, Pai, que isso se cumpre na nossa vida. Pai, nós nos rendemos ao Senhor nesta hora. Tenha misericórdia da nossa vida, nos faça entender. Nós queremos sonhar os teus sonhos, Senhor. Coloca no nosso coração, Pai. Deus, ainda como foi dito aqui ainda nesse culto, Pai, temos aí, Pai, 6 meses, 7 meses, Pai, para terminar esse ano. As pessoas estão dizendo, Pai, que esse ano já terminou, já acabou, mas eu quero dizer, querido, que o Senhor Deus é o Deus que governa sobre todas as coisas, e nós queremos que o teu plano venha cumprir em nossa vida, ainda diante dessa pandemia, diante dessa situação que estamos vivendo, dessas circunstâncias desfavoráveis, Pai, que a tua vontade se cumpra, que os teus sonhos se cumpram, Pai, na vida da cidade fortificada, na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Oh Deus, na vida de cada família da tua igreja, Senhor. Deus, nos faça sonhar os teus sonhos, Pai. Nos faça vivenciar os teus sonhos. Nos ajude, Pai, a caminhar, Pai. Deus, e sendo aprovado, Pai, em cada realizações, Pai, que o Senhor, Pai, está fazendo na nossa vida, Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Nos faça aprovado, Pai, em cada etapa, Pai, que o Senhor nos leva a caminhar nesse mundo, Pai. Deus, tenha misericórdia, Pai. Nos ajuda, Pai. Nós oramos dessa maneira, Pai. É no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Senta aqui. Queridos, estamos terminando nosso culto, né? Que você possa realmente ser abençoado, ser aí fortalecido, né? Sua semana vai ser vitoriosa, né? Queridos, nós só damos a vida aqui para nós terminarmos e orarmos. Quinta-feira, sempre às 8h30, nós temos tido a nossa célula, né? Nós adotamos um método lá de nós sortearmos algumas pessoas para ver como é que você está, como é que você está passando essa pandemia. Eu sei que não está para terminar, mas nós estamos declinando, né? Estamos descendo aí essa curva, né? Espero que em breve você esteja aqui conosco, né? Estou vendo aqui a igreja está vazia, né? Então a nossa vontade é que você esteja aqui realmente, né? Para que a gente possa cultuar o Senhor, agradecer ao Senhor, né? E quando a gente chegar a esse dia, ter essa vacina, a gente está vacinado, protegido, né? Nós iremos fazer uma grande festa, né? Eu vou te convidar para você vir na minha casa, você também vai me convidar para ir na sua casa, para a gente celebrar junto, irmãos. Amém. Porque é vitória. Ó, com bom e com sorte que os irmãos vivem a união. Então quando acabar, irmão, prepare essa comida, porque olha, eu vou comer bem, viu? Queridos, que Deus abençoe. Quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse culto, que o Senhor guarde a vida de cada um, que o Senhor proteja, que o Senhor livre o teu povo, Pai. Nós te pedimos, Pai, que essa semana que se irá iniciar seja uma semana vitoriosa, refleta da tua bênção e da tua unção, Pai. Deus, e que a graça, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja espalhado sobre a tua igreja e sobre a face da terra. Aqueles que concordam, digam amém. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.